Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero tratar com você nossa terceira aula de linguagem ROP e programação funcional. Nesta aula vamos tratar dois temas: tomadas de decisão e execução de recursão como substituto aos laços usados em linguagens imperativas. A linguagem ROP possui duas maneiras de executar tomadas de decisão: uma forma implícita, sem o uso dos comandos if, then e else, e a outra forma explícita, utilizando-se esses comandos. Vejamos então um exemplo de uma função chamada mult, que recebe dois argumentos numéricos e retorna como resposta um valor numérico. Esta função vai tomar a seguinte decisão: se fornecido o primeiro argumento como zero e o segundo argumento qualquer valor, vai resultar no retorno de qualquer valor fornecido. E o mesmo de maneira inversa: se o primeiro é um valor qualquer e o segundo argumento é zero, retorne o valor fornecido. Obviamente que, do ponto de vista matemático, isso é incorreto, pois qualquer valor multiplicado por zero resulta zero. Mas a nossa função vai operacionalizar a ação de maneira diferente. Multi, aqui vamos definir os dois argumentos A e B, onde A é multiplicado por B. Muito bem. A partir daqui, se eu usar multiplicação de 3 por 5, ele resulta em 15. Se eu usar a multiplicação de 0 por 9, resulta 9. Se eu fizer a multiplicação de 6 por 0, retorna 6. Como exemplo de decisão explícita, vamos considerar uma função chamada verifica, que, ao receber um valor numérico, vai informar se esse valor numérico é par ou ímpar. E para apresentar uma mensagem, vamos usar o tipo list_char. Neste momento, verifica vai receber um argumento n. Neste caso, não está sendo colocado entre parênteses, porque quando é um argumento, não há necessidade de colocar parênteses. Mas se há mais de um argumento, o parênteses é obrigatório. E aqui eu vou dizer o seguinte: se o meu número, ao ser dividido por 2, resultar no resto igual a zero, então esse valor é par. Caso contrário, este valor será ímpar. Muito bem. Neste momento, se eu colocar verifica 4, ele diz que é par. Se eu usar verifica, abro parênteses, 6, vai dizer que é par. Então, o uso do parênteses se torna opcional tanto na definição da função como na sua chamada. Verifica 5 em forma ímpar. Verifica, abre parênteses, 99 é ímpar. Se executar o comando display, você verá o código das duas funções que foram então definidas. Como um segundo exemplo de tomada de decisão explícita, vamos criar uma função chamada posit, que vai dizer se um valor é positivo ou se a entrada foi inválida. Então, se eu entrar um valor negativo, ele vai dizer que a minha entrada é inválida. Se o valor for positivo, deverá apresentar o sinal de adição. Então vejamos: dec posit, abre espaço, dois pontos, espaço, recebe um argumento e volta uma mensagem list_char. Posit vai receber n. Se esse n for maior ou igual a zero, então a mensagem será mais. Caso contrário, vou usar uma função interna para geração de erro. Abro aspas inglesas, valor inválido. Fecho aspas, fecho parênteses. Está definido. Se eu der o display, eu tenho agora em memória 3 funções. Posit 8, apareceu o sinal de mais. Posit 888
Apareceu sinal de mais. Agora, se eu colocar um valor negativo, e lembre-se que a linguagem não aceita valor negativo, eu posso fazer isso colocando 0 e subtraindo do valor que eu desejo. E neste caso, como eu estou usando uma operação aritmética como argumento da função, o valor tem que ser obrigatoriamente dentro de parênteses. Aí apareceu lá user erro do usuário, valor inválido. Uma função é uma estrutura de programa que tem por objetivo sempre retornar um resultado. Toda função retorna um resultado. E o fato de uma função retornar um resultado dá à função a possibilidade dela ser chamada por si mesma. Quando eu crio uma função que chama a si mesmo, isso é chamado de recursão. Então a recursividade é o ato de uma função chamar a si mesma. Quando uma função chama a si mesma, isso cria um laço interno nessa função. E para que esse laço seja encerrado, tem que ter uma condição de finalização. Então, por exemplo, vamos considerar aqui uma função chamada fat1. A função fat1 vai receber um argumento numérico e retornar um argumento numérico. Essa função tem por finalidade mostrar a fatorial de um valor. Então, vou definir primeiramente a condição de encerramento, de paralisação dessa função recursiva. Então, no momento em que fat1 tiver como argumento o valor 0, vai retornar como resposta o valor 1. No entanto, para valores maiores que 0, deverá ser feita então a recursão. Fatorial recebe, fat1 recebe um número. Após definir a condição de finalização, é necessário definir a ação recursiva. Então, se fat1 recebe um argumento n, esse argumento n será multiplicado pela fatorial 1 a partir do argumento fornecido menos 1. A cada chamada sucessiva, ela decrementa 1 do valor que eu defini como argumento. Haverá um momento em que esse valor vai se tornar 0, retorna 1 e a partir daí o retorno ocorrerá a cada chamada da função na memória até a sua conclusão. Ao executar fat1 de 5, o resultado será 120. Fatorial 1 de 500 será um valor infinito. Se você estiver usando o interpretador Hopi no FreeBSD, este resultado será um pouquinho diferente. Ele apresentará apenas a indicação de infinity. Para auxiliar no entendimento do que vem a ser uma recursão, observe este diagrama. Fatorial de 5, onde 5 será multiplicado pelo argumento 5 menos 1. 5 menos 1 resulta 4. Então, este valor 4 vai ser multiplicado por 5. Uma vez que 4 é passado como argumento, menos 1 vai gerar 3. Esse 3 será, então, multiplicado pelos seus antecessores. 3, por sua vez, menos 1, gera 2, que será multiplicado pelos seus antecessores. 2 menos 1 gera 1, e aqui, seus antecessores. 1 menos 1 resulta 0 com seus antecessores. E nós sabemos que nós definimos na nossa função que quando o argumento for 0, retorna 1. Então esse 1 vai ser multiplicado por 1, que resulta 1. 1 multiplicado por 2, que resulta 2. 2 multiplicado por 3, que resulta 6. 6 multiplicado por 4, que resulta em 24. E 24 vezes 5, 120. Então a ação de recursão executa dentro da memória várias chamadas e a cada chamada guarda o valor calculado em uma pilha. Quando o encerramento ocorre, a pilha é então retornado 1 a 1 até chegar no resultado esperado. A operação de recursão que acabamos de ver é uma recursão chamada simples. Esse tipo de recursão costuma consumir recurso de memória. E nas linguagens funcionais, só existe essa maneira de fazer laços, a menos que a linguagem funcional que você esteja usando seja uma linguagem não pura, ou seja, multiparadigma.
aí você encontrará laços para executar ações. Mas numa linguagem pura, tenho que resolver o problema com recursão. Uma maneira de evitar o consumo de memória é usar uma ação chamada recursão de cauda. Por exemplo, na recursão de cauda, nós vamos definir duas funções. Uma função que vai fazer a operação e retornar o resultado, e devolver esse resultado para a primeira função, que vai chamar sempre a segunda função a cada momento recursivo. Observe. Vamos criar uma função chamada fator base, que será a função que vai auxiliar a operação da próxima fatorial. Essa função fator base vai operacionalizar sua ação a partir de dois argumentos, retornando uma resposta. Assim sendo, fator base é a recepção de um valor n e de um valor parcial, que, se esse n for igual menor que 1, então mantém-se o valor parcial. Caso contrário, fator base recebe primeiro argumento n menos 1, vírgula, parcial vezes n. A partir daqui define-se a função fatorial 2, que recebe um valor, retornando um valor, onde fat2 com argumento n sendo efetuado a partir do fator base, que recebe como argumento n e 1. A partir de agora, você pode executar então a função fat2, obtendo o mesmo resultado, mas consumindo menos memória. Obrigado por sua atenção e prestígio, espero vê-lo em breve. Não deixe de se inscrever no canal, não esqueça de dar um joinha. Até mais, um abraço.